Evangelho de João, capítulo de número 11, verso 39. 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: então desiste. Amém? Então lhe disse Jesus: faça a campanha das 300 quintas-feiras. Foi isso? Não te dito o quê? Se creres. Se creres, verás a glória de Deus. Quantos creem nessa noite? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz. Imagine a cena: Lázaro, vem para fora. Parece linguagem irônica, mas a Bíblia diz: e o defunto saiu. E o defunto saiu. Quem crê que Deus pode ressuscitar vidas aqui essa noite? Tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Olha o que diz o verso 45. Muitos, repita comigo, muitos. Não só quem não vê malhação, repita, muitos. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E a Bíblia diz: mas alguns, repita, alguns foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Queridos, vejam, Betânia fica muito pertinho de Jerusalém. Os irmãos sabem que quase 80% do ministério de Jesus foi desenvolvido ao longo da região da Galileia, no norte de Israel. Jesus vai gastar a fase final do ministério dele na região da Judéia, onde está Jerusalém. Parte de Jerusalém pertenceu à tribo de Efraim e outra parte à tribo de Judá, a tribo de Efraim. Me ajuda aí, varão, deu um branco aqui. Parte de Jerusalém pertenceu à tribo de Efraim e outra parte à tribo de Judá. Acho que é isso mesmo. Olha bem. Agora olha o que acontece. Jesus vai viver essa última fase do ministério dele tendo Betânia como tipo um quartel-general, tipo uma base para o ministério dele. Ele ia muitas vezes a Betânia. Quem não conhece Jerusalém, mesmo assim vai ter uma ideia. Você chega no Monte das Oliveiras, desceu, subiu, desceu, Betânia. Betânia hoje tem um muro que separa, não dá para ir assim, então tem que dar a volta de carro. Eu tive já 2 vezes no túmulo de Lázaro, no local onde acredita-se que foi o túmulo de Lázaro. Agora, com tudo isso, os irmãos imaginem, Jesus ia muito à casa de Marta e Maria e Lázaro, e era recebido muitas vezes ali. Lembro que 6 dias antes de ser crucificado, ele foi recebido com um banquete na casa de Marta e Maria e Lázaro. Agora os irmãos imaginam, Lázaro adoeceu. A Bíblia não entra em detalhes sobre quadro clínico, sintomas. A Bíblia só diz que ele ficou doente. Então eu fico imaginando, conforme a cultura e a medicina, mesmo sendo pregressa comparada aos dias de hoje, era muito comum compressa, um banho, chá. Então os irmãos imaginam que Lázaro deve ter ficado mais ou menos febril, eu imagino aqui, e toma um chá e deita, e a família espera que ele melhore. Só que em vez de melhorar, ele vai piorando. E conforme Lázaro vai piorando, a família deve ter buscado os médicos, porque afinal de contas, a família de Marta e Maria apresenta um perfil de uma família que tinha um pouquinho de condição financeira, porque eles tinham sepulcro próprio. Naquele tempo, só quem tinha algum dinheiro tinha sepulcro próprio da família. Então os irmãos imaginem, deve ter buscado os médicos. Eu fico imaginando um médico de uma forma meticulosa, olha de cima para baixo, diz: olha, eu estou acostumado com esse tipo de problema, vou lhe passar ou prescrever um tratamento, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Espera-se que melhore. Só que Lázaro vai piorando mais. E quando a família, Marta e Maria, percebem que a situação do Lázaro piorou muito e que a vida dele corre risco, eles vão buscar o quê? Ajuda em Jesus. Eles vão fazer naquele tempo mais ou menos o que nós fizemos um período no Brasil. Os mais novos não vão lembrar, mas os irmãos aqui com mais de 40 anos vão lembrar do telegrama. Os irmãos lembram do telegrama? Lembra o telegrama? Ó, irmão, não quero forçar ninguém a pecar, irmão, mas eu lembro.
O irmão lembra que o telegrama, eu lembro que uma vez eu viajei para o Espírito Santo, para Vitória, e eu tinha que falar com a minha mãe, isso tem mais de 20 anos. E eu, naquele tempo não tinha celular ainda, telefone fixo era patrimônio, e eu lembro que eu fui no correio e mandei um telegrama para minha mãe. E o telegrama você pagava por letra, tipo uma mensagem de Twitter, você tinha que resumir ali para poder caber o que você queria mandar. Você pagava por letra. Hoje isso está obsoleto, você manda um livro, você manda um filme se quiser pela internet de graça. Agora, contudo, Marta e Maria vão usar o sistema de correio da época e mandar mais ou menos um telegrama para Jesus. Irmãos, imagina a cena, parece que eu estou vendo. Jesus está lá, chega o mensageiro, mensagem para Jesus. A mensagem é curta, tipo um telegrama, mas carregada de apelo emocional. Parece que eu estou vendo. Aquele que tu amas está enfermo. Meu Deus, que mensagem forte, né? E eu fico imaginando Marta e Maria olhando para o irmão pior na cama, olhando para a porta, esperando a notícia. O mensageiro volta, e aí, entregou a mensagem para ele? Sim. E o que ele disse? Nada. Não, calma aí. Você entregou a mensagem para Pedro, Tiago? Não, ele recebeu a mensagem. Aquele que tu amas está enfermo. E o que ele disse? Nada. É a hora que o silêncio de Jesus vira o quê? Esperança. Você não disse nada porque está vindo, deve estar chegando aí, deve estar vindo logo. Só que o tempo vai passando e Lázaro piora, e aí morre. E a hora que o silêncio de Jesus vai virar o quê? Decepção. A família deve ter pensado o quê? Meu Deus, é muita presunção nossa. Com tanta gente, com tantas pessoas mais importantes, com tanta multidão que ele atende, ele vir aqui de novo só por causa do meu irmão. Irmão, e olha que Jesus não apareceu nem para o velório. Quando o pastor, presidente, às vezes não pode ir no enterro de alguém, está viajando, etc., pede alguém para representar. Imagine Pedro chegando, olha, o mestre manda suas condolências, não pôde vir aqui, mas ele amava muito seu irmão. Jesus não mandou ninguém. Vão passar 4 dias de Lázaro morto. E Jesus de repente olha para os discípulos e diz: vamos levantar, vamos até Betânia, porque Lázaro dorme. Queridos, numa noite dessa, e eu estava ouvindo a palavra que o pastor Davi falou aqui sobre sonho, sabe, sobre manter o que Deus te deu, sabe, não trocar por nada. Como é que a gente lida com as perdas, prejuízos, tempestades, as portas fechadas, as situações que eventualmente, inevitavelmente atingem a nossa vida, mesmo a gente sendo crente, sendo fiel, orando, buscando, fazendo a vontade de Deus, e mesmo assim coisas ruins acontecem algumas vezes ao longo da nossa caminhada. A história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, vai nos ensinar como aprender a vencer os momentos difíceis. Veja, quando eu orava sobre essa passagem aqui, o Espírito Santo me fez atentar para um detalhe. Qual? Os personagens que vão aparecer aqui são os mesmos que açoitam ou que aparecem e dificultam a nossa caminhada no momento difícil da nossa vida. Talvez não necessariamente na mesma ordem que eu vou colocar aqui, mas são exatamente os mesmos. Vejam, o primeiro grupo, o primeiro personagem que aparece aqui nessa situação são os incrédulos. Repita comigo, incrédulos. Não, está fraco, só quem não vê novela das 6, repita, incrédulos. Olhem bem, Jesus, olha como é que são as coisas. Quando Marta e Maria colocam o irmão na sepultura, qual é a palavra que os incrédulos disseram sobre Jesus e Lázaro? Eles disseram: não podia este que abriu os olhos do cego e fez o surdo ouvir, ter impedido teu irmão de morrer? Em outras palavras, se o teu irmão está morto, é porque ele não veio. Porque ele não veio em tempo hábil. Se ele tivesse chegado aqui, ele estava vivo. E isso, olha como é que isso contagia, contamina a mente. Quando Jesus chega, qual é a palavra de Marta e Maria para ele? Se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Irmãos, quantos aqui já se depararam em momentos de dificuldade, depois, talvez até momentos depois de um culto maravilhoso como esse daqui, de chegar, quem sabe, na família, nos parentes, quem sabe no local de trabalho, e ouvir piadinhas porque você é crente, porque você está atravessando dificuldade, piadinhas do tipo: você não é crente, você não está lá, você não está dando dinheiro, você não é fiel, olha como é que está a tua casa, olha como é que está as tuas finanças, olha como é que está a tua vida. Alguém aqui já passou por coisas desse tipo?
Vejam, a Bíblia vai dizer para nós, aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, o quê? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus para enfrentar esse tempo que nós estamos vivendo. Eu estava na Galileia, nessa viagem que eu fiz mês passado, e olha que cada viagem você aprende uma coisa diferente. Quando eu estava lá, nós fomos num local no norte de Israel, não sei se o pastor Davi esteve lá, em Bânias, num local onde na época da Bíblia era Cesareia de Filipe, fica ao pé do Monte Hermon, e tem os vestígios de um grande templo pagão naquele lugar. Irmão, lembre que a Galileia era chamada no tempo de Jesus, sabe de quê? Galileia dos gentios. Por quê? Porque a Galileia tinha um grande misto de gentios que moravam junto com os judeus naquele território. E qual era o resultado? Templos de cultos a demônios, cultos pagãos. Esse local que eu mencionei agora, Cesareia de Filipe, tem os vestígios de um templo grande de fazer sacrifício até de vida humana. E ali, o principal deus cultuado era o deus Pan, o deus do pânico. Ou seja, a meta do diabo é te deixar apavorado, medo de cair, medo de fracassar, medo de não conseguir. Porque vejam, olhando do ponto de vista de batalha espiritual, o medo confere a Satanás sobre a tua vida um tipo de poder que ele não tem. Qual? O medo dá ao diabo status de onipresença. Ele já não precisa ir aonde você vai. O medo faz você vê-lo aonde ele não está. É por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Deus não te fez para cair, Deus te fez para superar. Deus não te fez para olhar para trás, Deus te fez para enfrentar o difícil, enfrentar o problema. Levanta a tua cabeça que Deus é contigo nessa noite. Levanta a tua cabeça que vai dar certo esse negócio. Eu estou aqui para liberar uma palavra na tua vida. Quem vai sair desse projeto é Satanás, e você vai vir aqui para contar o hino da vitória. Qual é a sensação que a gente tem quando olha para os evangelhos? Parece que o mundo da época estava lotado de demônios, demônios, demônios. A Bíblia diz, ele entra na aldeia e cura os enfermos e expulsa todos os demônios. Depois a Bíblia diz, entra na cidade tal e cura os enfermos, cura os coxos, cura os surdos, cura os mudos, cura os cegos e expulsa todos os demônios. E a Bíblia diz que traziam a ele os que tinham espírito imundo, e ele expulsava os demônios, e ele os libertava dos demônios. A ideia que a gente tem quando olha para os evangelhos é que o mundo estava lotado de demônios. Lembre do Gadareno? Vem o Gadareno e ele olha para aquele homem e pergunta, qual é o teu nome? E ali, Jesus não está ensinando que para expulsar demônios, uma pessoa precisa identificar o nome do demônio. Essa é uma doutrina falsa. Você não precisa saber o nome do demônio para expulsar o demônio. Não, só vai sair se você identificá-lo, souber o nome, CPF, identidade, código genético. Não é nada disso. Existem pessoas que fazem cura e libertação, que ensinam que se não identificar o demônio não há como ele sair. Irmão, pega uma arma e põe 20 sem arma e gatilha para atirar para ver quem fica. É a mesma coisa que acontece no mundo espiritual. Irmãos, o que vai acontecer é o seguinte. Jesus olha para aquele homem e pergunta, qual é o teu nome? Porque Jesus sabia que muita gente não acreditaria nisso e pensaria que se tratava de um surto psicótico. O homem está maluco. Está dizendo que é outra pessoa, quando na verdade a Bíblia diz que correntes não seguravam, cadeias não conseguiam prendê-lo. Ele se lançava sobre pedras, sobre rochedos, e ele continuava vivo. Então os irmãos imaginam, Jesus pergunta qual é teu nome, para abrir um leque do mundo espiritual, para nós observarmos e entendermos o que acontece além do natural. Ele disse legião, porque somos muitos, 4.000 demônios no corpo daquele homem. E olha o detalhe, Jesus diz, manda os demônios saírem. E o que os demônios pedem? Para continuar no território. Eles querem sair do corpo dele e pedem para entrar nos porcos. Eles não querem sair daquela região. Existem demônios que saíram da sua vida, mas querem continuar na sua família, querem continuar nas suas finanças, querem continuar nos seus filhos, querem continuar na sua parentela. Mas Deus marcou essa noite aqui para dizer para você que hoje Ele está te revestindo aqui de autoridade. E os demônios vão ter que bater retirada da tua casa, vão ter que bater retirada da tua família, vão ter que bater retirada das tuas finanças. Quem acredita nisso, levante as suas duas mãos para o céu aí agora.
Segura a tua mão levantada aí em cima, aqui embaixo. Irmão, Deus vai agir agora. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o tamanho do problema, mas é hora de você guerrear com as armas espirituais. Começa a expulsar agora. Diga: Deus, eu não aceito mais esse ataque do diabo. Eu não aceito mais essa investida no meu emprego, na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos. Comece a expulsar. É noite de Deus agir. Você está aqui parado e tem anjos de Deus indo na tua família. Você está aqui, tem laços sendo cortados agora. Você não sabe, nós estamos no culto, mas agora Deus pode estar cortando até mesmo laços de morte. Deus pode estar fechando sepulturas enquanto estamos aqui agora. Quem acredita? Quem pode sentir? Fecha seus olhos por um momento. Comece a orar, porque tem algo sendo liberado agora. Oh, os que têm discernimento podem perceber. Deus trouxe gente que está aqui, que está no limite, pastor, eu não aguento mais. E Deus te trouxe aqui para te dizer: calma, a tempestade vai passar. Irmão, algo está acontecendo aqui agora. Eu sinto nitidamente, no mundo espiritual, algo está sendo liberado aqui agora. A Bíblia diz, olha, vejam, Paulo, pelo Espírito Santo, vai comparar o cristão a um soldado romano no labor diário do exercício cristão. E ele fala do capacete da salvação, os pés calçados com o evangelho da paz, os lombos cingidos com a verdade, couraça da justiça, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora os irmãos imaginem, ele diz depois o quê? Sobretudo. Sobretudo. Significa que se você tiver tudo que foi dito, capacete, os pés calçados, espada, tudo, mas não tiver o que ele disser em seguida, você não vence. Ele diz: sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns dardos inflamados do maligno. Muitos dardos inflamados do maligno. Repita comigo: todos. Bem forte: todos. Todos. Olha que arma poderosa é a fé. A Bíblia diz que nós temos uma arma que tem a capacidade de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aqui não está se referindo àquele escudo redondo ou quadrado de luta corporal que se usava num braço e a outra espada. Não, o escudo aqui era aquele escudo parecido com o que os batalhões de choque usam em momentos, por exemplo, de briga em praça, manifestação com quebra-quebra. Aí vai lá aquele batalhão com aqueles escudos grandes que protegem o corpo todo até a cabeça. No Império Romano, por exemplo, quando tinham que tomar uma cidade murada, os soldados da frente tinham aqueles escudos grandes de ferro. Eles pegavam o escudo, colocavam pele de carneiro, forravam a frente do escudo com pele de carneiro. Para quê? Molhavam o escudo. Se tivesse, por exemplo, água, um rio, um riacho perto, deixavam o escudo dentro da água, inclusive. Por quê? Porque lá na torre ficavam os flecheiros. E os flecheiros faziam o seguinte: pegavam a ponta da flecha, envenenavam e botavam fogo. Todo mundo já viu isso aqui em filme épico. Aquela nuvem de flecha, o pessoal ia lá e... Aquela flecha envenenada, quando vinha, irmão, independente de onde acertou, está envenenada, já vai inutilizar aquele soldado. Independente de onde pegou, vai morrer rápido. Então, os soldados do batalhão de choque pegavam esse escudo, tiravam da água e iam para a batalha. Quando lá na torre os flecheiros miravam e... vinha aquela nuvem de flechas, eles pegavam aquele escudo grande, tipo aquela coisa do filme 300. Aí levantava todo mundo junto o escudo e protegia tudo. Quando a flecha vinha, como o escudo estava com pele de carneiro, ele não resvalava, ficava preso. Ou seja, não atingia ninguém, não tinha perigo de atingir ninguém. E como estava todo molhado, o fogo da flecha
apagava. Paulo viu e diz: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Oh, aleluia. Levante a sua mão direita comigo para o céu. Deixa eu profetizar para você aqui agora. Eu quero profetizar debaixo dessa palavra. Você não vai dar ouvido ao incrédulo. Você não vai deixar que gente que não crê no teu Deus, nem na promessa que Deus te fez, te desorientar, te determinar, te dar a última palavra em problema ou em situação. Diga nessa noite: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Oh, eu sei que Ele é fiel. Oh, diga nessa noite: pastor, mas acabou tudo. Parece que eu estou vendo Abacuque levantando o escudo da fé e dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Parece que eu estou vendo Davi levantando esse escudo no momento difícil, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Oh, parece que eu estou vendo o apóstolo Paulo olhando para Jesus e dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Profetiza para pelo menos 2 pessoas perto de você. Diga: você não vai parar. Diga para pelo menos 2 pessoas perto de você. Diga: você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Marta e Maria tiveram que lidar com o segundo tipo de oposição, que talvez em alguns casos seja até pior que os incrédulos. Alguém aqui teve dengue? Olha aí, irmão, eu tive 3 vezes dengue. Eu oro para o arrebatamento vir e eu não ter de novo. Orem por mim, é um pedido que eu faço. Irmão, quando eu tive dengue a última vez agora, olha só como é que a coisa evolui para o mal. Quando eu tive dengue a primeira vez foi em 98. O médico falou: não sei nem o que é isso, vamos ver o que é, tem que fazer exame. Ele falou: eu acho que é dengue. Eu tive dengue no início do ano passado. O médico falou: vou fazer exame para saber se é tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eu falei: meu Deus, que demônio de mosquito. Agora vejam, Marta e Maria vão ter que lidar com o segundo tipo de inimigo, que são os pessimistas. O pessimismo é um tipo de incredulidade tipo 2. E o pior aqui é que os incrédulos, você fica assim: é o capeta, é o inimigo, já sei. O diabo que está usando para falar isso na minha cabeça. Agora o pessimista não, só tinha crente, era tudo crente. Os pessimistas era tudo crente. Aí fica aparecendo um soldado ferido, injustiçado na igreja, tadinho. Jesus olhou para os 12 e falou o quê? Lázaro dorme. Qual foi a resposta deles? Irmão, eu estou falando de gente que dormia, acordava, comia com Jesus. Jesus falou: dorme. Sabe o que eles responderam? Se dorme está bem. Pessimista não entende nada, irmão. Deus está falando, não entende. Alguns ainda são: não, esse cajado aí não é para mim não, isso aí é para o irmão que não veio, isso aí é para o meu marido. Alguns até olham para o outro e falam assim: fala a Deus. Quer dizer, para mim não está pegando nada. Irmão, Jesus falou abertamente, olha o detalhe, Jesus virou para todo mundo abertamente e falou: Lázaro está morto. Falou sem figura, sem parábola, falou: está morto, vamos lá. Sabe o que Tomé levantou e falou? Olhou para os 12 e falou assim: vamos lá, gente, vamos todo mundo lá morrer com ele. Porque pessimista, para ele, tudo vai dar errado. Tudo tem problema. Tudo tem defeito. Tudo tem alguma coisa para criticar. Vejam, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Isso é tão contagioso que a pessoa não percebe o limite entre a dúvida e deixar de crer em Deus. A pessoa deixa de simplesmente analisar ou avaliar situações e se torna um crítico contumaz, ou seja, tudo critica, tudo põe defeito. E em tempos de redes sociais, muitos se escondem nisso para vomitar e falar tudo o que pensa. Soltam todas as penas do travesseiro e voam, e acabou. Vomitam. Queridos, não deixe esse tipo de gente entrar na tua vida, entrar na tua intimidade. Não permita que pessoas que já não crê que Deus pode cumprir promessa, que Deus pode fazer, não permita que esse tipo de gente entre na sua vida. A tendência é que pessoas feridas queiram ferir os outros. Você não pode permitir que alguém que já não crê, que está doente, que precisa de ajuda e tratamento, seja o teu mestre, seja o teu conselheiro, seja a pessoa que te dá referência. Você não pode permitir isso. Queridos, olha como é que isso é contagioso. Jesus chega, pensa bem, imagine se um parente seu morre e eu chego no enterro e falo assim: calma, seu irmão vai ressuscitar. Eu cheguei aqui para isso. Seu irmão vai ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. Pensa bem, tem 4 dias que morreu seu parente. Eu chego lá e digo: ó, Deus mandou vir aqui para te dizer que vai ressuscitar. Ninguém vai soltar fogo de artifício rápido, né? Você vai esperar, calma aí, vamos orar. Você está crendo, Deus mandou, então vai lá. Ressuscitou, a gente dá o glória. Eu creio. Mas ninguém vai ligar para todo mundo: gente, ó, acabou, o William chegou aqui e falou que vai ressuscitar. Você vai esperar um pouco. Só que quem falou não é eu, não é qualquer ser humano. Deus chegou na frente do túmulo e olha para Marta e Maria e diz: teu irmão vai ressuscitar. Quem está falando é Jesus. Qual é a resposta de Marta e Maria? Quando ele diz: teu irmão vai ressuscitar, eu sei, Senhor, no último dia. Porque pessimista não acredita em milagre para essa quinta-feira. Ele só crê que Deus vai operar no futuro. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu não posso ser hipócrita, mentiroso, chegar aqui e pregar que todo mundo vai ser curado hoje, todo mundo vai ter emprego amanhã, que a família de todo mundo vai ser salva essa semana. Eu não posso mentir, eu não posso fantasiar. Algumas coisas que você precisa serão processos, outras serão rápidas. Mas veja, por outro lado, eu não seria hipócrita de sair da minha casa quase 200 quilômetros para chegar aqui, se eu não acreditasse que agora aqui, enquanto eu estou falando, Deus pode cancelar uma cirurgia. Alguém sentado no nosso meio e Deus pode fazer a coluna voltar para o lugar. Que Deus pode pegar agora aí, essa pessoa que está sentada aí agora, e Deus tirar agora o caroço do seio. Que Deus pode tirar agora o problema no ovário. Gente que está aqui que é estéril, que não pode ter filho, e agora Deus vai tocar para ter filhos. Que agora nesse culto, pessoas que estão atravessando desertos enormes, tudo fechou, tudo travou, tudo está dando errado, está perdendo o que tem, e agora Deus vai virar o cativeiro. Se eu não acreditasse, irmão, eu estou falando que eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que agora nesse culto Deus pode virar cativeiros de 20 anos de lágrima, 20 anos de espera, 15 anos de problema. Eu creio que agora Deus pode fazer isso. Oh, quem aqui crê? Levanta sua mão para o céu. Deixa eu liberar uma palavra profética. Eu quero profetizar que o Deus desta igreja está andando aqui dentro no nosso meio agora. Quem pode ouvir os seus passos andando aqui dentro, recebe a tua cura, recebe o teu milagre, recebe agora. O Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer que não é o tempo de chutar o balde, não é o tempo de desistir, não é o tempo de achar que acabou. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você não passou tudo o que passou, você não suportou tudo o que suportou para chutar o balde agora. Não! Não!
Que negócio é esse que vai desistir? Que negócio é esse que não aguenta mais? Está no nosso meio aquele que renova as forças, aquele que dá vigor ao que não tem mais vigor. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Aleluia! Meu Deus! Marta e Maria tiveram que lidar com um terceiro tipo de problema, uma terceira oposição. E essa aqui já matou muita gente. Sabe qual? Marta e Maria tiveram que lidar com o silêncio de Deus. Ele não mandou resposta. Ele não apareceu para curá-lo. Ele não deu satisfação. Ele não apareceu no velório. Ele não foi lá ver a família depois da morte. Ele não disse nada. Ele simplesmente não disse nada. Quantas pessoas em momentos difíceis já disseram: Deus, meu filho morreu, mas por quê? Eu preciso de uma razão para continuar vivendo. Eu fali, eu quebrei, eu perdi tudo, mas por quê? Por quê? Por que que aconteceu isso comigo? Por que tu permitiu isso? Se você ler todo o livro de Jó, os 42 capítulos do livro de Jó, 16 vezes Jó pergunta a Deus: por quê? Por que eu nasci? Por que me sobreveio esse mal? Por que minha mãe não me abortou? Por quê? Tudo que Satanás planeja, vejam. Irmão, se tem uma coisa que o inimigo intenta nesse momento contra a sua vida, é desorientar você. Desorientar você. Se ele puder desorientar você, imagine você com os nervos à flor da pele, você sem dormir direito, você nervoso ou nervosa, descontando em quem está perto. Ótimo. Ele está brincando de tamborim com os teus nervos. Ótimo. Ele quer você sem paciência. Ele quer que você chute o balde, saia da igreja, saia do departamento, já senta no último banco, não vem mais os cultos. Ótimo. Por quê? Porque uma pessoa desorientada pode em 5 minutos destruir 30 anos de história. Destruir nome, família, casamento, reputação, jogar tudo no lixo em 5 minutos. Você precisa entender que na vida de crente, deserto não é destino, deserto é processo, deserto é passagem. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele lembra do período de pastor de rebanho. Ele foi pastor em Belém, já é a região do deserto, da Judéia. E naquela região, como Davi vivia, ele tinha que pegar de manhã cedo o rebanho, sair do aprisco e ir até o oásis. Passava o dia com o rebanho no oásis, atravessava o deserto. Depois saía do oásis no final da tarde e voltava para o aprisco. Então no meio, tanto na ida quanto na volta, está o deserto. O deserto não é o teu destino. O deserto é o processo para te levar para o oásis. O deserto é o processo para te levar para o aprisco. Se você está no deserto agora, não é o final. Você está indo na direção do que Deus prometeu. Você está indo na direção do que Deus vai fazer. Você está indo na direção do que Deus vai realizar. Quem pode louvar a Deus? Porque o deserto não é o fim da linha para você. E deserto na vida de crente não é sepultura e nem ponto final. Abre as tuas mãos. Eu quero profetizar para você que deserto na tua vida é sala de audiência do rei. Ele marcou essa noite para te dizer: oh, aleluia. Pode a mulher esquecer do filho que cria, que não se compadeça dele, mas ainda que esta o esqueça, todavia eu nunca me esquecerei de ti. Ele te trouxe aqui para te dizer: lembra de onde eu te tirei, lembra dos livramentos, lembra do que eu fiz, olha como eu te trouxe até aqui em asas de águia, olha como é que eu te sustentei em todo esse tempo.
tempo. Lembra agora dos momentos ruins, difíceis, que você pensou que não ia haver mais saída, e como eu livrei, como eu abri a porta, como eu agi. O teu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele te trouxe aqui para te dizer o seguinte: se a resposta não veio, se a direção não chegou, não sai de dentro do barco, não se precipita, fica na posição. Se Deus não falou contigo, vai para o jejum, vai para a oração, vem para a casa de Deus, se aconselha com teu líder, se aconselha com os homens de Deus, mulheres de Deus. Irmão, busca conselhos sábios. Na multidão dos conselheiros está o segredo da guerra. Você precisa entender o seguinte: quando você é novo crente, quando você é novo convertido, toda hora Deus fala contigo em revelação, toda hora Deus fala contigo em profecia. Por quê? Você é um neném. Você é um neném. Tem 30 pessoas do teu lado, mas Deus acha você e fala: ó, estou contigo, vou salvar sua casa. Deus fala contigo. Quem que viveu isso? Deus fala, fala. Aí vai passando o tempo, parece que não tem profecia para você, não tem revelação para você. Tem revelação por da direita, por da esquerda, mas parece que você não foi visto. E você pede: Deus, fala comigo, fala comigo. Aí você, meu Deus, o que houve que não tem uma profecia, revelação? É porque Deus precisa amadurecer você. Você não pode viver teleguiado, você não pode sustentar a sua vida só em revelação e profecia. Você precisa de um evangelho, além de místico, um evangelho racional, na doutrina, na palavra. Você precisa conhecer Deus na oração, você precisa conhecer Deus no processo, você precisa conhecer Deus no jejum, você precisa buscar a face de Deus, você precisa amadurecer. E então parece que Deus esqueceu você, parece que Deus não está mais falando com você, mas não é isso. Aí é onde você começa a entender que algumas verdades Deus vai falar de um profeta direto para você, mas muitas verdades Deus vai falar no coletivo aqui no púlpito. Algumas respostas Deus vai falar aqui no microfone. Algumas respostas não virão da quinta-feira da campanha, mas virão do domingo de manhã da escola dominical. É assim que Deus vai tratar com você. E então é um processo, e Deus precisa lapidar para amadurecer você. Mas eu estou aqui para dizer que Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Deus não virou as costas para você. Ainda que você tenha errado, agora o cetro da misericórdia dele se estende e dizendo: eu te perdoo, eu te limpo, eu te restauro, eu te renovo. Marta e Maria lidaram com o último personagem desse processo, última fase. A Bíblia diz: e Jesus chegou. E Jesus chegou. Irmão, olha para quem está perto de você e diga: ele chegou. Diga: eu não sei o que você está passando, mas ele chegou. Oh, quem crê nisso? Quem crê, quem crê, quem crê? Oh, ele chegou lá, irmão, ele chegou. Ele chegou, ele chegou. Aonde o vento soprou, ele chegou. Aonde a porta fechou, ele chegou. Quem crê que agora aqui tem resposta porque ele chegou? Dê um brado de glória. Quando Jesus chega na frente do túmulo, parece que eu estou vendo, ele manda tirar a pedra. Irmãos, alguém que já viu defunto com 4 dias de morto? Eu, uma ocasião, acontece muito na igreja, pastor de igreja, sempre fazendo velório, às vezes acontece muita coisa, né? Quando eu estava em prova pastorado do nosso ministério, eu dirigi uma igreja. E tinha um senhor que era solteirão e tinha uma filha que era diaconisa da nossa igreja. Ele sumiu. E aí, a filha dele me ligou, falou: olha, meu pai sumiu, não atende telefone, estou preocupada. Os vizinhos estão reclamando, tem um cheiro ruim saindo da casa dele, está tudo fechado. Fomos lá. Chegamos lá, irmão, ele tinha tido um infarto fulminante, estava no chão da sala caído, a aparência, irmão, um cheiro insuportável. Tivemos que lacrar o caixão foi lacrado para o velório. Jesus olha para o túmulo, imagine, tiram a pedra, e ele, naquele momento, é tremendo isso, por quê? Vai se cumprir o que diz Isaías, capítulo 9, versículo 6, que o Messias seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Mas tinha uma coisa que ele precisava manifestar, qual era? Pai da eternidade. O Pai da eternidade olha para o túmulo e diz: Lázaro! Vocês sabem que quando uma pessoa morre, ela não está em sono profundo, não está desacordada, ela está consciente.
É por isso que a Bíblia chama o juízo do ímpio de pranto e ranger de dentes. É por isso que a Bíblia chama do justo de seio de Abraão, de lugar de delícia. É por isso que em Apocalipse, capítulo 7, quando fala dos mártires da grande tribulação, eles aparecem diante do trono com vestes brancas e ramo de palma nas mãos, orando e clamando. Quando a pessoa morre, a morte não é o fim. E a morte não é um lugar de dormir. A morte é uma porta que se abre para a eternidade. Agora você imagina o melhor culto da sua vida. Multiplica por 1 milhão. Imagine Lázaro no paraíso. Imagine isso. Irmão, se é eu, acho que ninguém me segurar, irmãos. Eu no mistério da águia, mistério do Karate Kid, lixo assoalho. Irmão, acho que ninguém me segurar no paraíso, irmão. Esse irmão, imagina. Daqui a pouco Lázaro está lá, daqui a pouco vem a voz: Lázaro! Ele deve ter parado. Alguém deve ter dito: é você. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. É Ele. Naquele momento Lázaro entendeu por que Jesus não o curou. Imagine quantas vezes no leito de dor e morte Lázaro deve ter pensado enquanto acordado: por que ele não quis me curar? Por que ele não quis me curar? Porque Lázaro sabia que Jesus sequer precisava ir lá. Lembra do centurião? Pode ir lá, já está curado. Ele deve ter pensado: ele não quis me curar. Era só ele dizer uma palavra para o mensageiro. Bastava ele dizer: volte, ele está curado. Ele não quis. Marta e Maria devem ter pensado a mesma coisa. Por que ele não mandou uma palavra? Por que ele não disse nada? Era só ele dizer: está curado, e acabou. Mas ele não falou nada. Quando Lázaro está no seio de Abraão, 4 dias de morto no paraíso, Lázaro entendeu que Deus não o puniu quando permitiu morrer. Na verdade, Deus lhe deu um diamante. Deus lhe deu um presente. Que durante 4 dias de morto, Lázaro conhecesse o mundo espiritual. E isso foi tão sério, que no capítulo 12, no capítulo seguinte, a Bíblia diz que os maiorais de Israel fizeram um conselho, reuniu para quê? Reunião extraordinária. Temos que matar Lázaro. Porque a Bíblia diz que tinha gente que ia lá em Betânia. E não era nem para ver Jesus. A Bíblia diz que olhavam para Lázaro e criam em Jesus. Irmão, Lázaro sem abrir a boca ganhou mais alma do que eu, pregando todo dia. Tinha gente que olhava: quem é o defunto? Aquele ali? Eu sou crente, irmão. Irmão, fica tranquilo que está chegando o tempo do que Deus vai fazer contigo, que só em olhar para você vai ter parente que vai se converter. Irmãos, agora você imagina. Eu não conheci, eu confesso, irmão, vou confidenciar um negócio para você. Estou terminando aqui. Quando eu era adolescente, eu pedi muitas vezes a Deus para me arrebatar. Pedi muito isso. Muitas vezes eu dobrei o joelho e falei: me arrebata, me arrebata. Naquela época tinha muita coisa assim. Tinha testemunho, lembram disso? Testemunho, fulano ficou 3 dias no inferno, 3 dias no céu. Tinha muito isso antigamente. Hoje você não vê muito, mas antigamente tinha muita coisa desse tipo. Aquele Adão Campos, ficou 3 dias no inferno, viu o capeta. Irmão, não quero nem saber como é que é o diabo, irmão. Eu não quero nunca ir no inferno, só quero saber como é que é o céu. Eu só quero ver Jesus. Não que o diabo, eu quero saber de diabo, eu só quero ver Jesus, irmão. Só quero ver o céu, eu quero nem chegar no inferno, irmão. Agora vejam. Eu, contudo, conheci de verdade um testemunho. Eu sei que muita coisa, o pessoal às vezes emociona a coisa, mas um testemunho verídico eu conheci. Eu fui criado em Oswaldo Cruz, com o saudoso pastor Paulo dos Santos, que foi inclusive presidente nosso da Convenção do Rio de Janeiro. Já dorme no Senhor, foi um grande homem. O pastor Paulo morava nos fundos da igreja, a maior parte da vida dele morou ali. Eu morava a 150 metros da igreja. Minha mãe até hoje é de lá. Meus avós até morrerem eram de lá. Minha tia de lá. Aí aconteceu. O líder da juventude era o Samuel, que hoje é o pastor presidente da igreja. Eles oravam perto da meia-noite, a juventude, ele era o líder do jovem na época, e os jovens estavam orando na sala, na casa dele, com mais ou menos uma meia-noite. Isso tem uns 30 anos isso. Orando, daqui a pouco ouviram um barulho de algo caindo no chão, pesado no quarto. Quando foram lá, a sogra do pastor Paulo, que tinha uns 80 anos, estava no chão, caída. Irmão, eles chegaram perto, tentaram ressuscitação, viram que não tinha batimento, que não tinha sinais vitais. Alguém já saiu para arrumar um carro
para levar para o hospital. E eles estão lá, respiração boca a boca, massagem torácica, nada. Por fim, irmão, a juventude deu as mãos enquanto alguém estava tentando ressuscitar ela, começou a orar. De repente, irmão, a mulher levanta do nada e levantou cantando em línguas estranhas. Quando ela falou, irmão, num idioma lindo, quando ela falou em português, ela disse: por que vocês oraram para eu voltar? Eu não queria voltar. Tem gente que não sabe o que é isso porque está tão apegado a essa vida que não tem sede das coisas do céu. A minha oração é que Deus nos desperte, nos dê sede pelas coisas do alto, nos dê fome da presença de Deus. Irmão, se você buscar a Deus, Ele vai se revelar a você. Olha o que vai acontecer, irmãos. Olhe bem. Jesus diz: Lázaro, vem. Agora você imagina, eu vi um médico, não sei se tem algum médico aqui. Eu conversei com um médico uma ocasião. Ele estava me explicando como é que é o estado clínico de um defunto com 4 dias de morto. Todos os órgãos sofreram isquemia e agora faliram, todos com a morte. O cérebro, com 5 minutos sem oxigenação, já tem perda dos neurônios, que já são, a partir daí, irreparáveis. E aí, imagina 4 dias de morto. O cérebro já começa a decompor e partes dele viram pó. O corpo inicialmente incha, o ventre incha e daqui a pouco começa a murchar. O sangue já virou água, vai dissipando. A carne com a pele, a epiderme, começa a despencar dos ossos. Os vermes começam a se multiplicar. E a carne está podre, o cheiro é insuportável. Você imagina? Vou pegar um gancho aqui no que disse o pastor Davi. Os irmãos imaginam. O espírito de Lázaro sai do paraíso numa velocidade inimaginável. Os irmãos imaginem a cena. O espírito de Lázaro sai de lá e vem. O corpo está aqui, ele vem. Quando o espírito de Lázaro encontra com aquele corpo em decomposição, parece que eu estou vendo. Os trilhões e trilhões de células começam a se reconstituir. Parece que eu estou vendo, é como se uma célula olhasse para outra: levanta, levanta, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o Pai da eternidade que está mandando, é o dono da vida que está mandando, acorda, e começa a se reconstituir. Parece que eu estou vendo o cérebro todo, pegando o gancho do pastor Davi aqui, o telencéfalo, o mesencéfalo, o diencéfalo, o córtex, parece que eu estou vendo o bulbo, o cerebelo, todo o encéfalo, as meninges, agora os órgãos, intestino, fígado, baço, o coração, as veias, tudo, parece que eu estou vendo tudo se reconstituindo. O sangue, as plaquetas, as hemácias, os glóbulos brancos, vermelhos, todos começam a se reconstituir. Parece que eu estou vendo tudo se reconstituindo. De repente, o globo ocular, ele abre os olhos e pá! O coração. Ele olha para frente e ele vê o dono da vida em pé dizendo: vem. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele não o soltou, Ele deu a vida e disse: agora vocês soltem ele. Sabe por que Deus marcou esse culto aqui hoje? Porque é o dia de Jesus te ressuscitar. E tudo que está amarrado na tua vida vai ser solto aqui hoje. Quem acredita que o Deus de Lázaro é o Deus da tua casa? Que o Deus que ressuscitou Lázaro é o Deus da tua vida? Fique de pé onde você está agora, em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus agora. Esta é uma noite de esperança. Esta é uma noite de ter fé. Esta é uma noite de lembrar de promessas antigas. Esta é uma noite de confiar no Senhor. Eu quero fazer 2 orações rápidas aqui. Eu quero contar com os pastores para me ajudar a orar. Eu quero orar por pessoas que tiveram perdas muito grandes.
pessoas que estão com feridas abertas, pessoas que sofreram muito e só Deus sabe como está sendo difícil dar o próximo passo. Quem sabe até pessoas que tiveram perda de alguém querido que morreu, pessoas que estão aqui me ouvindo que perderam dinheiro, perderam patrimônio, perderam sonhos. Sai do teu lugar e vem aqui à frente agora. Sai do teu lugar e vem aqui à frente agora. Eu vou orar por você. Se você pensa oh, que aleluia, está tudo acabado, Deus trouxe gente aqui para dizer que essa perda que tanto te faz sentir dor, depois de hoje, irmã, tu nunca mais vai chorar por isso. Se tu crê, seja quebrado isso agora. Tu nunca mais vai chorar por isso depois de hoje. Vem. Se você se ajoelha, venham, sai do seu lugar. Não consegue mais orar. Pensa que os seus inimigos venha, sai do seu lugar. Se você precisa, não fique aí, vem aqui agora. Eu quero lhe falar. Pastor, a gente pode orar? Me ajudem, vamos impor as mãos. É uma noite de vitória, vamos orar por essas pessoas aqui. Os pastores me ajudam, vamos impor as mãos sobre o povo que está aqui. Essa promessa é aleluia, aleluia, aleluia. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Isso, vamos impor as mãos, venham, vamos lá, vamos impor as mãos. Tome posse. Venha, sai do seu lugar. Hoje aqui. Aleluia, aleluia. Olha, da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre, não falha. Toda a igreja orando, levante as suas mãos para cá, igreja. Toda a igreja ligada, é hora de orar. É hora de orar, é hora de guerrear, é hora de clamar. É hora de clamar, é hora de orar. Deus é Deus, sem você. É noite de vitória, irmão, é noite de vitória. Eu concordo com o teu milagre. É você sem Deus. Eu concordo com o teu milagre. O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Aleluia, aleluia. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Quem quer que Deus vai curar a gente aqui agora, levanta as mãos para o céu. Começa a cantar bem forte. Casa será maior que a da primeira. Toda igreja. Vitória. Cadê a igreja? Só em você cantar, Deus vai começar a curar aqui agora. Deus quer operar, ninguém pode impedir. Sejam cancelados agora doenças, enfermidades. Recebe aí agora. Glória da segunda casa. Recebe aí agora. Em nome de Jesus. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Em nome de Jesus. Quando Deus quer operar,
da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje. Eu estou vendo o anjo de Deus andando aqui agora, aqui na frente. Eu estou vendo o anjo de Deus andando aqui na frente agora. Liga no céu. Deus está me dizendo que está liberando respostas aqui agora. Tu não volta do mesmo jeito para casa. Tu não volta com as mãos vazias. O que é teu não ficará retido e não ficará na mão de Satanás. Quem crê nisso tem um brado de glória.